A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, estou aqui para fazer essa live com a minha irmã que está deitada, mas não quer que grave ela, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Eu dou a paz do Senhor Jesus Cristo de novo aos irmãos, né? O inimigo está jogando seta na minha cabeça, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Uma macumbeira aí que morava na rua 35 Semidei, né? Pra cima de um cabeleireiro ali que minha irmã conhece. E os parentes dela moram longe e querendo lutar contra a minha vida. Mas o mal cai por terra, aquele que é guardado por Deus, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso auxílio e cada vez nossa rocha, nosso baluarde, nosso rochedo inabalável. Aleluia. Então, irmãos, vou deixar uma palavra para os irmãos aqui de consolo, né? Uma palavra de ânimo para a igreja de Cristo. Deus manda falar. Deus manda falar e para aqueles que te perseguem e Deus está fazendo eles se afugentar, correr, né? Colocar o rabo entre as pernas, né? Então, irmãos, por que Deus está dando para falar isso? Porque, irmão, eu falo dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz assim que quando Herodes matou Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por parte de mãe, né? Porque Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, né? Então, Herodes matou o apóstolo Tiago no dia dos pães asmos, né? Atos capítulo 12, né? E o povo gostou, né? Que o Herodes tinha matado o irmão do Senhor, né? Mas, né? Aquilo que você planta, você colhe. Lá pra frente de Atos capítulo 12, versículo 20 e pouco, tu é enganado ali mesmo e vai até o versículo 25, né? A Bíblia diz assim, fala de Barnabé e de Saulo, né? No final que a palavra era confirmava e os números da igreja, as pessoas se convertiam e a igreja crescia, né? Mas a Bíblia diz assim, antes que Herodes foi ferido por uma espada, foi comido por bichos, né? A palavra de Deus diz, né? Que ele é soberbo e não queria admitir os seus erros, né? Os seus atos, né? Então Deus feriu ele com a espada. O que Deus quer estar usando para falar nessas palavras, né? Porque hoje, irmão, que nem eu vi uma pregação que eu gosto muito de ver as pregações às vezes do Jory Tavares e de outros, que ele falou uma palavra que é verdade. Muitas hoje na igreja, as pessoas estão querendo ser mais que as outras, né? É que nem Herodes. Herodes queria ser mais que os apóstolos, mas que Jesus ele não conseguiu, né? Ao certo ponto que a palavra de Deus diz em Marcos 15, 10, se eu não estiver enganado, e Mateus 27, versículo 18, que a palavra de Deus diz assim que os sacerdotes e as pessoas entregaram Jesus porque tinham inveja de Jesus, né? Tinham inveja de Jesus, porque Jesus fazia grandes sinais, prodígios e poderes miraculosos, né, e tal. E as pessoas tinham inveja de Jesus. E os sinais acompanhavam Jesus. Porque quem prega a verdade, ele é o verbo. E ele falou isso, quem pregar a verdade, a minha palavra vai cooperar. Quem pregar a verdade, os sinais vão acompanhar aqueles que crêem, né? Então hoje, que Deus está querendo usar para falar, depois eu vou ler uma palavra de Deuteronômio para os irmãos. Que está tendo muita confusão nas igrejas hoje. Por quê? Porque tem muitas pessoas banalizando o evangelho. Como assim banalizando o apóstolo Patrick, profeta maior Patrick, pastor Patrick? Tá, o irmão pode chamar, né, irmão, também como o irmão quiser, os irmãos quiser. Porque eu tô falando a verdade, eu fui chamado e Deus me chamou. Eu sou o que eu sou, porque eu fui muito por onde, Deus me ajudou a fazer muito por onde, eu fiz muito mais por onde também, graças a Deus. Eu vi uma pregação que eu tava falando agora com o Jair Tavares falar assim, que Moisés está aqui. E Balaão, exemplo, Deus mostrava um número para mim. Moisés estava lá no primeiro lugar. Deus mostrava um número assim de Balaão, 1000, roxo, podre. Mostrava um número de Balaão porque ele se corrompeu. Mostrava um número de Balaão de 1000,
1899, 1999, 1999, alguma coisa assim. Aí quando que Deus, o Juarez estava para falar, Deus falando comigo, ele falou assim, você não é igual. Você entendeu? Aí você entende o quê? Deus estava usando o Juarez para falar assim, a dimensão espiritual de Moisés era muito maior que a de Balaão. Porque Moisés, ele tinha intimidade com Deus e tinha experiência com Deus. A Bíblia diz assim, em Salmo 103, versículo 7, que Deus mostrava as coisas para Moisés e Moisés já sabia que ia acontecer, desculpa, meus irmãos, ia ser realizado. O povo ficava admirado quando acontecia, mas Moisés já sabia que ia acontecer. Eu não lembro como que fala o versículo Salmo 103, 7, que fala assim, que Moisés via os mistérios, as coisas que iam ser realizadas, os efeitos do Senhor, não lembro uma coisa assim. Eu acho que eu lembrei, que a Bíblia diz assim, que Moisés compreendia os caminhos do Senhor e sabia que ia acontecer, Israel só sabia quando estava feito. Então, Israel algumas pessoas de Israel só tinham experiência, mas não tinha intimidade. Você entendeu o patamar como é diferente? Arão e Miriam reclamaram de Moisés. E o que aconteceu? Em Números 12, só os irmãos ler lá. A ira de Deus se acendeu contra eles e falou, por que vocês estão falando mal do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Então, é uma coisa de Jesus, quando desceu a nuvem e falou assim, esse é meu filho amado que me comprazo. Né? E quando também Jesus recebeu Estevão, né, de braço aberto, ele se levantou. A Bíblia só relata que foi só Estevão. Né? Na Bíblia, se Jesus e Deus, não estou enganado, fala Jesus, porque Jesus é Deus, se levantou do trono e recebeu Estevão de braços abertos. Que honra, hein? Que privilégio. Só ele da Bíblia diz que Jesus levantou do trono. Você entendeu? Ele está de pé esperando. Então, irmão, são patamares, entendeu? Diferente. Deus falando comigo, né? Por quê? O mesmo rosto que Moisés brigou quando ele desceu do monte, o rosto de Estevão estava brigando no tribunal. Aí você compara a idade de Estevão e a idade de Moisés. E Deus usava Estevão para fazer sinais e prodígios também, viu? E ele era o diácono. Então, aí você vê, Estevão foi mais usado que Balaão. Você entendeu? Por quê? Porque Estevão estava cumprindo o seu chamado. Ele ia ser morto, ele ia ser martirizado. E você não vê hoje as pessoas querer viver seu chamado para ser martirizado, né? Aleluia. Né? Às vezes Deus me chama para falar sobre, então Deus resolveu falar de Tiago, agora de Estevão. Aí a Bíblia diz assim que Pedro foi preso. E a Bíblia diz assim que, não sei se é o versículo 5 ou 4, ou 3 para baixo, ou 6, que a Bíblia diz assim que era o tempo de pães asmos, né? E a Bíblia diz assim que tinha alvoroço na cidade, se o povo estava gostando, que Herodes tinha matado o irmão do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Tiago, aí a Bíblia diz que Pedro foi preso. E a Bíblia diz assim que a igreja orava incessantemente por Pedro. Oração incessante. Sabia que existe esse dom, meus irmãos? Vocês não sabiam, né? Esse dom da oração incessante. A última pessoa que Deus usou minha vida para dar esse dom, que Deus usou minha vida para usar, Deus usou minha vida para dar esse dom para descer na vida da pessoa, foi da minha mãe. A única pessoa que eu levou ano passado foi 2018 para 2019. É um dom. Que dom? É uma pessoa que persevera em oração. É um dom. Orar, porque a fé é um dom. E a oração te inclina para que você tenha fé e persevere. Pedindo o Espírito, clama Abba Pai, né? Aí a Bíblia fala isso em Gálatas 4 e Romanos 8, mas eles distorcem. Que ali em Gálatas 4, muitos distorcem a palavra, porque eles falam ali, vamos lá pegar minha Bíblia, para explicar para os irmãos. Aleluia. A Bíblia diz aqui, irmãos, que muitos eles distorcem essa palavra de Abba Pai em Gálatas 4. Por quê? Os irmãos vão entender. Porque a palavra de Deus ela não contradiz. Porque a Bíblia diz ali em Romanos que nós somos filhos de Deus porque que guiado pelo Espírito de Deus, correto? Quando ele fala em Gálatas 4, quer ver aqui, ó, o Evangelho incesta-nos da lei. Ele fala aqui, é o versículo 4 ou 5. Ele fala assim, ó, mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí, para você entender, você tem onde fala sobre a lei. A lei fala sobre que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, correto? A Bíblia diz em Deuteronômio, em outros lances de Deuteronômio 15, que a Bíblia diz assim que eles tinham que ter um cordeiro imaculado, sem defeito. Aleluia. Correto? Então, ele está falando aqui, para cumprir, a Bíblia diz assim, no tempo de Moisés, em Lucas 2, que quando é Simeão que fala, que ele vê Jesus, ele fala assim, agora o seu servo pode descansar. Eu vi a salvação dos olhos de Israel e do mundo, dos povos, das nações, de línguas, não sei, alguma coisa assim, fala. Aí, a Bíblia diz assim, fala assim, que todo primogênito tinha que se considerar ou se consagrar da lei de Moisés. Tinha que matar pombinhos e outras coisas. Então ele está falando aqui, então Jesus, ele foi, a Bíblia diz assim que Jesus, ele foi feito, quando Deus tacou a ira sobre Jesus na cruz do Calvário, que ele levou todas as nossas enfermidades, cumpriu, né? Porque ele derramou o seu sangue, o sangue de Deus, imaculado na cruz do Calvário. E hoje, pelo seu sangue, nossas vestes são lavadas se acontecer alguma coisa, de o inimigo jogar alguma coisa em nós, ou quando a pessoa quer pecar voluntariamente no mundo. Mas dificilmente a Bíblia diz assim que a pessoa vai ser perdoada, só se ela pedir perdão de todo o coração. Né? Que nem aconteceu com Sansão, vamos dizer assim no final. Sansão fez todas aquelas cagadas, depois que ele foi com Dalila, e não podia. No final a Bíblia diz assim que Sansão matou mais que na sua vida. E a Bíblia diz assim, falou, Senhor, me dá a força que eu te peço para me vingar dos meus inimigos. E ele matou muito mais na morte que em vida. Ele matou mais de quantos filisteus mesmo? Não lembro agora. Mais de 10 mil milhões de filisteus? Não lembro, uma coisa assim, né? 1000 e poucos. Mas ele cumpriu o propósito. Sim, cumpriu o propósito. Ele foi salvo. Ele pediu perdão, se arrependeu. Então, meus irmãos, nessa questão que Deus está dando para falar, que eu vou entrar, que Deus já está usando para falar sobre tanto o título da mensagem, que Deus mandou falar, e sobre isso daqui. Então, a Bíblia diz assim em Romanos 8,4, que Jesus, ele foi feito como pecado para que se cumprisse a lei, para que nós podemos ter a oportunidade do Espírito de Deus. Quer ver? Vamos lá em Romanos 8. Então as pessoas distorcem, você tem que entender a Bíblia, tem vários. Olha, fala aqui, ó. Lá. Eu vou ler o primeiro, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 eu vou ler até o 6. Porque o 8 e o 7 fala assim que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, né? Quem está inclinado às coisas do mundo da carne não pode agradar a Deus. Só quem está no Espírito pode agradar a Deus, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Primeiro título é assim, nova vida debaixo da graça. Segundo o Espírito da Santidade, adoção. Olha que forte, adoção. Vamos lá. Isso é forte porque aqueles que adoram a Deus de Espírito e verdade, porque é um tempo que Jesus falou assim, os verdadeiros adoradores adorarão meu Deus, né? Meu Deus, meu Pai, o Pai do meu Senhor Jesus Cristo, em Espírito e verdade. Então, só aqueles que adoram em Espírito e verdade, Deus ele responde. Deus ele faz, Deus ele honra, Deus ele como fala? Rime a pessoa, né? Que nem Salmos fala assim que ele vai remir e vai tirar todos os pecados de Israel, a impiedade. Isso fala em Romanos 11, versículo 20, não sei se é o versículo 28 ou 29 ou 30, não, mas acho que é o versículo 27 ou 28, né? Então, para Deus tirar, ele tem que te remir, te dar a oportunidade do perdão. Para isso acontecer, isso acontece, o seu filho morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e está na destra de Deus intercedendo por nós. Ele é o mediador da nova aliança. Então, ele todos os dias, ele é o advogado, está na destra de Deus que intercede por nós. Por isso que em Isaías já fala, que ele fala, não temas que eu sou contigo. Ele fala, sou contigo, porque minha destra, ele fala assim, ele não te aspante, não temas, sou contigo, não se aspante, nem te assombres, porque minha destra
ele, como fala assim, se sustenta, ele é fiel. É alguma coisa, não lembro. O versículo fala alguma coisa assim. Você entendeu, meus amados? Então, Deus ele está falando aqui, ó. Vamos lá, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Forte. Porque a lei, o Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne, ele fez Jesus em pecado na cruz. O pecado já caiu sobre ele na cruz, né? Todo mundo sabe. O pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne. O versículo 4 ele fala assim, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse. Olha lá. Então, vamos voltar em Deuteronômio. Quer dizer assim, para, né, que nem aconteceu. Porque quando Jesus foi apresentado a Simeão, ele falou assim que a espada que tinha em Jesus ia transpassar os corações. Uns Jesus ia condenar e um Jesus ia livrar. Um Jesus ia abençoar e um Jesus ia amaldiçoar. Eu estou na Bíblia, irmão. A pessoa não prega isso. Entendeu? Eu posso te provar o que falar, mas eu vou terminar de ler. Aqui vou te mostrar lá em Lucas 2. Ai, você entendeu, meus amados? Então daqui a pouco nós vai lá. Aí ele fala assim, o verso 4, parei, né? Mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, que é Deus, né? Para as coisas de Deus, né? Para as coisas do Espírito, né? Para as coisas de Deus. Então aquele que tem Deus, ele tem a fome das coisas de Deus. Né? Mas se eu passar um tempo com uma pessoa do mundo e pregar a palavra para ela assistir, às vezes Deus permitiu vir na casa dela, às vezes Deus fala assim, pode assistir um filme, isso e aquilo. Às vezes Deus está permitindo isso só com a sua presença lá, às vezes Deus está dando um livramento para essa pessoa. Às vezes Deus está dando oportunidade de a pessoa aceitar Jesus, né? Mas a televisão a televisão é do diabo. Sim, mas depende a oportunidade que Deus está te dando para você pregar o evangelho. Porque quando Jesus ele foi em Samaria, os discípulos ficaram, mas por que não vai passar em Samaria? Os judeus não podem, né? Então, naquele tempo não podia. E Jesus e os samaritanos, os judeus não podiam conversar. O que Jesus fez? Ele quebrou isso. Inimizade. Você entendeu? Sim, que a Bíblia diz assim que a luz e as trevas não se batem, porque quando a luz vem, as trevas não se compreendem. Que o incrédulo e o crente não têm comunhão, e com o tempo, com os postes não tem comunhão também, e com o Belial, que é filho de Deus, não tem comunhão, correto. Mas quando você vai pregar o evangelho, você tem que dar uma de louco para ganhar aquele que é louco, né? Você tem que dar de fraco para ganhar os fracos. Então, um exemplo, meu pai está aí, às vezes meu pai coloca uma música mundana, e às vezes eu tô ali perto dele, mas é o seguinte, eu não tô ligando pra música. Eu não tô ligando para aquilo que ele está fazendo, né? Eu estou ali para ganhar ele cada vez mais para o caminho de Cristo. Entendeu? É um exemplo. Não estou dando bola àquilo que não edifica. Eu estou dando bola àquilo que Deus está mandando eu fazer. Então tem uma coisa. Então quando você é do céu, você fica despreocupado das coisas da terra. Que nem em João 3 ele fala. Que aquele que é do céu, ele fica o quê? Ele fica ele fala das coisas do céu. Aquele que é da terra, ele vai falar as coisas da terra. Você entendeu? Então, pode ver, estou na Bíblia. Então, às vezes, Deus, que nem um exemplo, para nós ganhar essa alma que entregou, às vezes, para nós, que ela acredita em Deus, Deus está falando com essa garota em sonho lá, que nós está ajudando, uma menina que nós está ajudando, uma jovem que nós está ajudando.
E Deus está usando ela, falando ela em sonho, ela está dando lugar para as coisas de Deus, ela crê em Deus e tal, tudo. Mas o seguinte, o que? Onde que Deus está usando ela para chegar? Deus está usando a nossa vida para ela cada vez mais crer nas coisas de Deus, crer nas coisas espirituais. Às vezes ela fala uns papos. Pode ser qualquer pessoa que a gente está evangelizando, vai falar um papo que não entra às vezes nas coisas da vontade de Deus. Um exemplo, eu estou lá na Praça Toledo evangelizando. Os caras vão falar do quê? Vai falar de sexo, droga, vai falar de ex, vai falar de atual, vai falar de refrigerante, vai falar de bebida, de TV, de religião. O que Deus vai usar para falar? Palavra de Deus. Não. Entendeu? Porque a palavra de Deus, Deus e a palavra de Deus não são religiões. Entendeu? Então, você não pode misturar as coisas. Você tem que saber reter aquilo que é o bem para você. Examinar tudo e reter-te o bem. Conforme a vontade de Deus. Isso. Isso. Fala aí de novo. Que tem uns que escolhem de outro jeito. Que eles escolhem o que é bom para eles conforme os desejos e necessidades carnais. Não conforme o espírito. Porque se for do espírito, a Bíblia fala que o espírito e a carne combatem entre si. É o que Deus ouve falar, pega aquilo que queiras. O que queres. Então, a pessoa às vezes quer usar a Bíblia a favor dela, mas torcendo. Sim, pegando, como fala, textos isolados. Tipo, as um exemplo. A Bíblia diz assim que rebuscar o reino do céu e a justiça e demais coisas são acrescentadas. Tal. Mas tem pessoas que colocam a carroça na frente do boi. Que nem meu caso. Eu fiz o que Deus me mandou fazer. Mas o casamento, eu prego o que eu vi. O casamento meu não aconteceu por causa da parceira que Deus escolheu. Então Deus tirou essa parceira porque ela não quis. A Bíblia diz assim, para não desprezar as profecias. Você recebe de Deus, a Bíblia diz assim que as profecias são para aqueles que crê. Se você não crê, como você vai receber? Você tem que fazer por onde para receber a profecia? Tem profecias que Deus decretou, tá feito, que nem aquela passagem. Passará céus e terra, minhas palavras não passarão. Peraí, Deus decretou. Se Deus vai falar uma profecia dentro da palavra, Deus falou assim, vai acontecer. Mesmo que a pessoa ore ao contrário, jejue, ore, se levante contra mim, vai acontecer. Deus vai falar assim, fulano que eu conheço vai morrer. O fulano vai ser curado, mas eu não quero. Não, o problema é seu, que você não quer que vai ser curado. Deus falou, Deus decretou. Você pode falar o que você quiser, você pode chorar, você pode exterminar, você pode ser uma chita evangélica, que nem ouviu o Deus usando o Paulo Júnior para falar. Você entendeu? Que nem ouviu o pastor Jorei estava falando, um capitalista, um obreiro neopentecostal, um envelope ungido, né? Ele fala mesmo. A água da vitória, não sei o que, você entendeu? Então, tudo isso daí, você pode fazer todas essas mandingas, gosto, miticismo aí, ó, essa coisa terrena, teísta, essas coisas aí, comunismo, esse legalismo, que tem muito legalismo, fascismo, hoje, que o evangelho, todo mundo quer ter um evangelho light, um evangelho fácil, um evangelho adulterado, não sobe, fraco, carnal, que muitos hoje não tem a oportunidade de entender no reino do céu, por causa que a Bíblia diz assim em Romanos, em Isaías 53 ou 52, versículo 4, 5 ou 6, ou Isaías 52, 53 ou 54, versículo 4, 5 ou 6, que a Bíblia diz assim que o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês, por causa de vós. Deus está usando para falar para as pessoas que distorcem a Bíblia. E Romanos 2, versículo 24. Você entendeu? Então, meus amados, Deus está entrando, Deus está usando para falar isso, minha irmã falou, isso é verdade. Então, aqui ele já fala, continuando. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Olha que forte. Por isso que Jesus falou assim, vida com abundância. A vida que Jesus fala, ele fala pode ser muitas áreas da vida. Porque a vida, às vezes, pode ser aquela justiça que Deus está te justificando. Como assim? Às vezes a justiça ela entra no livramento. Por que ela entra no livramento? Quando Naamã foi diretamente a Eliseu, Deus fez a justiça dele através de Eliseu. Mas para Naamã receber o livramento, a justiça de Deus, ele tinha que descer para deixar soberba. Né? Você entendeu? Antes disso, Deus usou uma pessoa, uma serva. Não sei se ela era ismaelita, uma escrava,
para falar do profeta maior daquele tempo, do homem de Deus. O que aconteceu? Naamã foi atrás do cara. Entendeu? Então o que aconteceu? Deus usou, ó, se desce lá no Rio Jordão 7 vezes, você vai ser limpo da lepra. Ele não queria. E ele não queria. E o cara ele ficou bravo, porque ele não foi lá fora. Por quê? Porque o cara se achava, só porque o cara era graduado, conhecia muitas pessoas, era rico, ele pensou que general, alguma coisa assim, dos exércitos, alguma coisa do tempo do cara lá, ele era dele. Então ele pensou que era o pá. Então os profetas vêm falar comigo cara a cara. Deus, eu creio que Deus falou assim pro Eliseu, nem sai. Ele tinha que crescer na palavra. Nem dá a cara. Entendeu? Deixa ele ir lá fora e Deus só fala com ele. Que eu te usar pra você falar com ele, você vai falar. Foi lá, o cara coisou, depois ele ofereceu dinheiro pra Eliseu. Eliseu falou assim, eu não cobro pelos milagres do Senhor. Que nem Jesus falou. De graça receber e de graça dai. Mas as riquezas, irmão, as riquezas hoje não são só dinheiro. As riquezas hoje pode ser aquelas raposinhas que nem falam em Cantares, que destrói a sua horta, que sua vinha. Pode ser as pequenas bolsas que destraga todos os cheiros do perfume, Eclesiastes. A essência. Então, isso fala também em 2 Coríntios 2. Então, o que Deus está usando para falar, irmãos? Você às vezes perde o conhecimento de Deus, o contato de Deus, às vezes porque você se vira contra a pessoa. Nenhum título tá aí. Aí você está encaixando tudo que Deus está dando para falar. Quando você se levanta contra uma vida de uma pessoa, você perde o seu contato com Deus, aquele conhecimento que você ganhou com Deus, você perde o contato com Deus, é porque você está se levantando contra, às vezes, um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma serva de Deus. Aí fala, mas como assim, irmão Patrick? Tipo assim, um exemplo, é o que eu vivo. Hoje tem muitas pessoas que se levantam contra mim e se escondem atrás de canais. Tanto de redes sociais famosas e YouTube. Aí eles chegam na frente do YouTube e falam isso e aquilo, mas atrás do YouTube das coisas eles são outras pessoas. É que nem eu vi, tem um missionário aí, e minha irmã pode falar para você testemunho. Minha irmã ela não vai se gravar, não vou deixar para ela falar umas coisas depois. Que eu falei para ela, né, ela tava conversando, ela falou que ia falar, né? Aí Deus falou para mim não fazer o vídeo, depois Deus falou para mim fazer, porque um irmão tava fazendo o vídeo, Deus falou para mim não fazer. Deus mandou esperar esse irmão fazer o vídeo, aí depois Deus mandou eu fazer. Isso que eu entendi. Aí Deus falou assim, não, agora faz o vídeo. Tem um missionário lá em Minas Gerais, que eu não vou citar nome, que está numa igreja aí, que ele entrou numa igreja aí. Deus falou para mim assim, que ele sumiu um pouco das redes sociais, que ele parece lá com o pastor, para querer buscar, para querer ver se vai conseguir chegar a um patamar que eu tô. Meu irmão, você nunca vai chegar no patamar que eu tô. Deus manda falar, Deus manda falar assim, você nunca vai chegar no patamar que eu tô. Sabe por quê? Porque eu sou eu, você é você. É diferente. É que nem por isso que Deus mandou fazer esse vídeo. Que eu lembrei que o gerente falou, Moisés está aqui, um exemplo. Eu tô acima de Moisés, você tá lá embaixo, jovem. Missionário. Eu tô acima de Moisés, você tá lá embaixo, jovem. Tem que chamar você de jovem, porque é criança, daí. Faz isso, é criancice. Você entendeu? Porque já tentaram fazer isso contra mim em 2017, 2018. Uns irmãos aqui de Araraquara tentou fazer uns irmãos de Rincão. Os irmãos de Araraquara de 2018 para 2019. Já tentaram fazer isso contra mim, não adiantou. Eu sou mais usado que eles. Estou falando para as pessoas que viraram meus inimigos. Eu sou mais usado que eles por quê? Porque é que nem o cara falou, se você não aguenta, um pregador, se você não aguenta ver o crescimento do seu irmão, você nunca vai crescer. Você entendeu? Esse é o ponto. Entendeu, meus amados? Que Deus está usando para falar sobre isso. Por quê? Porque essas pessoas que viraram meus inimigos, eu prego que eu vivo. Então uma pessoa que vai, né, que diz, eu vou buscar mais, eu vou me distinguir, eu vou orar mais, eu já vou para um monte mais. Amém. Mas faça isso para sua vida espiritual, não faça isso para você querer querer tentar igualar alguém ou querer mostrar que você acha que você está no mesmo nível. Você nunca vai, que nem o Deus manda falar assim, as pessoas que se levantam contra mim nunca vai. Deus manda falar assim, essas pessoas que se levantam contra mim nunca vai chegar no mesmo nível que eu estou, nunca. Porque o preço que eu paguei foi muito caro, você nunca vai chegar. E eu pago o preço da obediência até hoje, já paguei e pago até hoje. O patamar é muito diferente, vocês não têm noção quem eu sou, o que eu sou. Muitos sabem quem eu sou, o que eu sou. Muitos ainda não sabem, estão vendo agora. O que Deus usa, o que Deus é capaz através da minha vida.
Então Deus vai falar para essas pessoas, fala assim, vocês estão se levantando contra o profeta errado. De quantas vezes, né, Tata? Não eu falo quantas vezes? Estão se levantando. Deus falou para mim que essas pessoas vão até morrer. Pessoas ainda que têm chance, umas blasfemaram contra a minha vida. E a Bíblia diz assim, quem que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão. Mas quem que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Não tem perdão, é réu de juízo eterno. Eu, por exemplo, se eu falar assim com o Romilson, do Manual do IAL, é um demoniado. Porque ele porque Deus já falou pra mim, Deus usa ele pela misericórdia, 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 misericórdia. O cara não escuta, o cara não quer escutar. O cara não tem intimidade com Deus, o cara fica procurando estudo. A Bíblia diz assim, irmão, Deus falou pra mim que aceita do IAL, igualzinho o testemunho de Jeová, ele nos aceita. A Bíblia diz assim, irmão, que Deus falou para quê? Para o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Vai vir uma falsa ciência. E a ciência em Daniel diz assim também que se multiplicou. Tanto a ciência da parte de Deus para os homens de Deus, para as servas de Deus e para o mundo. São duas partes. Você entendeu? Então, irmão, isso que eu estou falando. Deus está usando para falar isso daí. Então, a Bíblia diz assim que, né, que muito estudar muito dá infarto do quê? Da carne, gente. Parece que as pessoas não lêem a Bíblia. Entendeu? Fica com a Bíblia só. Cara, vou falar pra você. Tata, eu ganhei um kit de teologia inteiro, não ganhou? Você de prova, já usei alguma vez? Não, desde 2016. 2017. 2017? Mas nunca usou. Nunca usei. Nem folheou, né? Só olhou assim, nem abriu, nem nada. Nem é. Só olhou por fora assim. Tá entendendo? Então, eu tenho um negócio de teologia inteiro. Uma vez eu ia dar pra um cara que tentou ser meu cunhado aí pra ele ler, não deu tempo nem pra emprestar pra ele. Entendeu? Porque eu não gosto dessas coisas, eu só leio a Bíblia. Se Deus não te mandar eu ler esse negócio de teologia, eu vou ler, senão não. Você entendeu? Porque Deus não quer. Não tem nada contra quem usa teologia. Mas tem pessoas que usam teologia para a coisa certa. Por quê? Eu vou ler uma palavra aqui que os irmãos vão entender. Quer ver? 2 Timóteo, isso fala em Tito 3:9 também. Eu vou ler 2 Timóteo, isso também fala em Tito 3:9. Entendeu? Os irmãos vão entender, ó. Olha o que ele fala. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, que ele também fala isso lá em Tito 3:9. Ele fala assim, ó. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. As falsas doutrinas e o evangelho da graça com o bom combate. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Nossa, que forte, hein? Eu vou ler de novo. Ele fala assim, que ele ordenou a Timóteo ficar na Macedônia para que ninguém pregasse outra doutrina. E Deus tem nos falado muito esse tempo, muitas pessoas estão distorcendo muito a Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, nem deem as fábulas, genealogia intermináveis. Isso fala em Tito capítulo 3, versículo 9. Que mais produzem questões do que edificação de Deus. Ah lá. Está falando o quê? Que essas distorções, esses estudos muitos que não edificam, não chega a lugar nenhum, você entra em disenção. Você vira pedra de tropeço, que nem Deus usou meu irmão para falar agora. E é verdade. Você não chega a nenhum lugar. Por quê? Você quer provar que a teologia... Não, isso, aquilo, não sei o quê. Tirando o Paulo Júnior, que o Paulo Júnior nunca viu o Paulo Júnior fazendo isso. Nem o Eliseu Rodrigues. Porque eles usam a teologia de uma forma certa, mas eles usam mais a palavra que a teologia. Então, isso para mim, esse certo ponto que Deus já falou comigo, tudo bem. Porque eles usam mais a palavra de Deus que a teologia. Às vezes uma coisa hoje eles usam a teologia para explicar algo histórico, algo que é necessário. Entender o porquê sobre aquilo. Que nem eu vi o irmão da Deus e Amor, que ele está procurando negócios históricos, geográficos, fisiológicos e negócio de tempos, geologias. Tudo bem, mas você pegar a teologia e falar que Deus te revelou dentro da teologia, isso é uma blasfêmia. Entendeu? Isso é uma blasfêmia. Se isso é histórico, já tá escrito. Como você vai falar assim que Deus tá revelando para você algo da Bíblia dentro da teologia? Deus te revelar frases impactantes e perplexas é uma coisa dentro da Bíblia. Mas você falar que está revelando dentro da teologia, você já está blasfemando. Entendeu? Então vamos continuar. Então ele vai falar aqui, ó. Que consiste na fé, assim eu faço agora. Pera aí. O que nós estávamos falando de fé?
Então, a Bíblia fala em 1 Timóteo, versículo 4, que ele fala assim que você tem que orar. Ó que ele fala, vamos lá, eu prefiro ler. Ó que ele fala, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Não. Versículo 5, melhor lendo. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pera aí, ele tá falando, sabe o que ele está falando aqui? Que Deus ele revela as coisas para os teus servos, a doutrina verdadeira, dentro da palavra de Deus, mas é a pessoa em santidade. Você entendeu, irmãos? Então, é isso que Deus está falando ali. Você entendeu? Você tem entendimento, você tem que ter oração, jejum, consagração e leitura da palavra. Aí ele fala o versículo, vou ler até o versículo 7 só. Não, vou ler até o 8. Até o 9, Deus manda falar assim. Deus manda falar assim até o 9. Ora, ao fim do mandamento e a caridade de um coração puro e de uma boa consciência. Nossa, que forte essa parte de uma boa consciência. E de uma fé não fingida. Ai, eu vou ler de novo. Ó, ele está cumprindo o grande mandamento. A Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua força e todo o seu entendimento. Romanos 12 ele fala assim: rogo os irmãos, apresentai o vosso corpo santo, sacrifício santo, como fala mesmo? Vivo, agradável a Deus, né? O vosso culto racional, é o versículo primeiro ou o segundo? É o primeiro, né? O vosso culto racional, é alguma coisa assim, acho que é isso. Ele fala: não confirmeis com as coisas assim, então renovo a renovação do seu entendimento. Então ele está falando desse versículo, ó. Ora, fim do mandamento, a caridade de um coração puro, de uma consciência boa, porque é pura, e de uma fé não fingida. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, e sim por fé. E ele fala sobre o corpo, sobre estar dentro do corpo, depois não estar. Paulo, como é Deus, começa a usar Paulo para falar umas coisas em 2 Coríntios 5 ali. Aí fala: conforme o que você fizer com o teu corpo, a Bíblia diz assim que você vai ser julgado. Porque o corpo do ser humano é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se você destruir o templo de Deus, Deus te destruirá. De qualquer motivo, entendeu? Tatuagem, piercing, brinco, vaidade, pintar o cabelo. Tá falando isso. Porque ele fala assim que até seus cabelos estão contados. Peraí, se ele fala que seus cabelos todos da sua cabeça estão contados, Deus ele quer que você não mude o seu cabelo. Se estão contados. A Bíblia diz assim que... eu não lembro agora, que a Bíblia diz assim que o cabelo da mulher é seu véu. Que ela não pode cortar. E a Bíblia diz em Provérbio assim que a glória do cabelo tanto dos velhos da pessoa são só as canças. E ele fala também alguma coisa em Eclesiastes que eu não estou lembrando agora. Então, Deus está falando um pouco da doutrina do corpo. Então, Deus, a Bíblia diz assim que Deus ouve falar esses tempos, né? Que ele fala assim, que dia que Deus ouve falar algum negócio de a pessoa ser semelhante? Que você é imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Se Deus é santo, e a Bíblia diz assim que você tem que ser santo em toda a maneira de viver, já fala aí. Se a Bíblia está falando que era para você não destruir o corpo de Deus, se a Bíblia está falando para você não cortar o cabelo, se a Bíblia está falando isso e aquilo, para você não pintar as unhas, para não se depilar em áreas que Deus não se agrada, se Deus permitir, amém, mas tem que ser com vontade dele. Isso também tu fala também em 1 Coríntios 11, tem outros lugares que Deus vai falar em outros vídeos, então depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí, se Deus permitir. Os irmãos perguntar nas doutrinas que Deus resolveu postar na página do Face. Então, irmãos, isso é renúncia, entendeu? Isso é abstinência. Você abstenhar da aparência do mal do mundo. E outra, a Bíblia diz assim que aquele que ama o mundo é inimigo
Você está em inimizade, adúlteros e adúlteras, não sabe que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele fala assim, o espírito tem ciúmes. Mas Deus usou para lembrar de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Que ele fala assim, que aquele que ama as coisas do mundo, como ciência dos olhos, como ciência da carne, soberba da vida, ele fala assim que o amor do Pai não está nele. É muito forte. Porque a concupiscência dos olhos são tudo aquilo que atrai o ser humano a cair em pecados. A vaidade, a sensualidade, entendeu? A luxúria, a glória de homem. E a soberba da vida é você também, essas áreas, mas você ser uma pessoa tanto soberba, mas também uma pessoa que nem Corá, Datã e Abirão. Por quê? Porque eles queriam ser mais que Moisés e Deus abateu eles. Um exemplo, soberbo. Né? E Deus estava falando comigo que algumas igrejas de doutrina e outras igrejas vão ser abatidas que nem Corá, Datã e Abirão. Vão ser abatidas que nem Lúcifer foi abatido do céu e levou uma terceira parte com a cauda. Isso está em Apocalipse 12, versículo 4. Isso de Corá, Datã e Abirão está em número 16. Né? Deus estava falando comigo que essas pessoas vão ser abatidas. Feia. Entendeu? As pessoas que tanto estão se levantando contra a minha vida, tanto que estão enganando o povo na internet e nas igrejas mesmo de doutrina e essas igrejas mundanas também. Vão ser tudo abatido, porque muitos estão se enganando. Um exemplo. No céu, Lúcifer, ele persuadiu os anjos. Contaminou os anjos. Olha, não está até falando aí. Né? E seres santos, incorruptíveis na glória, no céu, na incorruptibilidade. Entendeu? E a Bíblia diz que o inimigo conseguiu enganar eles. E eles foram expulsos. E Deus já sabia. Por quê? Deus permitiu o mal sair pela raiz toda. Porque que nem ele fala do trigo do joio. Ele fala, deixa crescer. Olha que mistério. Aí vai, né? Eu vou tirar. Aí só ficou os bons no céu e arrancou o resto. Foi pro inferno, o joio. E por isso que no céu entra pecado. Aí aconteceu com Corá, Datã e Abirão, aconteceu com Teudas, aconteceu com Judas e os fariseus, que não foi só que se levantou contra Jesus, entendeu? Aconteceu com Herodes, aconteceu, e vai indo, né? Aconteceu com todos, por quê? Porque se levantaram contra o homem de Deus, servos de Deus Altíssimo, homens de Deus Altíssimo, servas de Deus. Se levantaram contra homens de Deus, se levantaram contra homens de Deus, se levantaram contra os homens de Deus, os homens de Deus que era do Deus Altíssimo, que é o que há de vir, que vai ser eternamente. Ele é o último primeiro que há de vir, né? O que há de vir, o último primeiro, né? Ele é o alfa e o ômega, o último primeiro. E o que há de vir, o que já veio, o que virá, né? Se não estiver enganado. O Apocalipse fala primeiro também isso daí. Então, às vezes eu olho bastante assim pra cima porque eu tô sentindo dor, né? Eu fico repreendendo. E Deus fica falando comigo. Os irmãos, né? Acho que até acostumou na live também. Entendeu? Então, meus amados, Deus, ele tá falando o quê? Que nem o Tito tá falando, que as pessoas que viram suas inimigas, não é você que vira, porque você prega a verdade, você fala a verdade. A pessoa não gosta. Por acaso me fiz. Deus usou falar, por acaso me fiz inimigo de vós por fazer. Inimigo, por acaso fiz inimigo de vós por falar a verdade. Então dói, né, nas pessoas quando você fala a verdade. Por isso que a Bíblia diz assim, nem por força nem por violência, nem pelo meu espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos, não serão enganados. E aqueles que se levantar contra o Senhor, contra você, vão ser destronados, envergonhados, vão ser confundidos, vão ser, como fala, vão passar vergonha. Eles falam em Isaías 41, Isaías 49, uma coisa assim. Fala em Miqueias 7, versículo 17, fala assim que eles vão colocar a boca no ouvido e na boca e vão passar vergonha pelo seu poder, que Deus te usa, alguma coisa assim, vão se arrastar como cobra, lamber os seus pés, entendeu? Então, meus amados, Deus estava usando para falar que essas pessoas vão ser abatidas. Então ele está falando, aí Deus usou para falar, ó, que forte, Deus está mandando falar aqui, ó, o que aconteceu com o inimigo. Por isso que a Bíblia diz assim, que para você não ter raiz de amargura. Ele fala assim em Hebreus 3, para você não apartar do teu Deus.
Não tem um coração infiel, não a parte do teu Deus. Ele fala em Hebreus 3. Né? Porque ele fala assim que nós somos templo. Ele fala para você ter esperança, esperar em Deus para você ser salvo. Nós somos templos, depois eu vou ler lá. Eu não lembro bem direito, Deus me lembrou aí. Vocês entenderam? Então, vamos terminar de ler aqui, vamos lá já. 6, né? 19, não. Deus está falando comigo aqui, vamos lá. Versículo 1 Timóteo, 1 versículo 6. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Olha que forte. De alguns desviando de alguns que se entregaram. Então, peraí, o que Deus fez? Tchau, tchau. O que Deus usou Moisés para fazer? Eleazar. Os filhos de Arão que sobraram, porque Corá e Datã e Abirão já tinham morrido, se não tiver enganado. Eles morrem em Levítico, né? Mas acho que ali já tinha morrido. Coloca a luz, levanta o incensário perto de Moisés e os outros, porque eles são santos. E aqueles que não estavam com o incensário santo, caiu no buraco. Porque Deus estava distinguindo quem que era santo através do incensário. E Deus usou Moisés para avisar ele, Deus usou Moisés para avisar ele, ou Deus avisou Moisés para passar para Arão, passar para ele, Deus passou para Moisés primeiro e passou para o sobrinho dele. Uma coisa assim. Aí a Bíblia diz daí, então Deus estava falando comigo daí, irmãos. Também umas coisas, mas Deus vai me usar para falar uma palavra de consolo para aqueles que são de Deus. Então, ainda Deuteronômios, né? Amém? Então, continuando. Ele fala assim, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente. Deus já falou comigo isso daí, aquele que, nossa, legitimamente tem muito significado. Sobre aquela pessoa que retém bem, que faz uso da lei bem. Mas como que fala mesmo? Que ele corrige, que ele retarga, que ele exorta, que ele, como fala mesmo, tem outra palavra que fala, que quer dizer que ele governa e que ele chefia, que ele, como fala? Ele manda bem. Mas é isso que ele está falando aqui também. Outras palavras que têm outros significados. Se os irmãos quiserem ver lá no dicionário, os irmãos vê. Que é bom também. Aí ele fala assim, ó, essa passagem, ó, antes disso, ele fala o 7 assim, ó, que, ó, vou falar para as pessoas que se levantam contra mim, as pessoas que se levantam contra você, que são joio. Ó o joio, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Por quê? Uma pessoa que não sabe o que ela vai falar qualquer coisa. Vai criar uma ideologia. Ela vai criar uma ideologia de gênero, ela vai criar uma apologia, ela vai criar uma afirmativa incerta, porque a Bíblia diz assim que nada podemos contra a verdade senão a verdade. A Bíblia também diz assim que se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiros meus discípulos, e a Bíblia diz assim que verdade vos digo, que se vocês ficarem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. E fala assim, por quê? Porque ele fala assim que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Entendeu? Aí, né? Aí mais pra frente, que Deus estava me lembrando agora sobre, acho que 1 João. Deus me lembrou uma palavra de 1 João que ele fala também. Que ele fala algo que eu estou tentando lembrar agora, não me está na minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus. Lembrei que ele fala assim, que a verdade não provém da mentira. E a mentira não provém da verdade. Aí por isso ele fala assim, quem tem a unção do santo sabe tudo. Por quê? Porque ele ensina corretamente as doutrinas de Cristo e de Deus. E aqueles que pregam um miticismo, um paganismo, uma ideologia de babilônica, uma ideologia de fermento farisaico, que nem Jesus falou assim, cautelai-vos com o fermento fariseu, que são hipocrisia. Entendeu? Então ele fala assim, tudo que está oculto vai ser revelado. Tudo que você pregoar nos telhados vai ser escutado nas escondidas. Tudo que a luz chegar às trevas, quando a luz vir, vai se manifestar. Quando que a luz vir nas trevas, vai ser manifestado a luz.
Vocês entenderam? Então, Deus ele revela aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Então, exemplo, se a pessoa falar pra mim, você isso e aquilo, aí Deus falar assim pra mim, blasfemou contra mim, já era. Nem adianta. A Bíblia diz assim, pelas suas palavras serão justificadas, pelas suas palavras serão condenadas. Se a pessoa não orou, que nem eu falo, irmão, se você não tem discernimento, se você não tem uma vida de oração, não fala o que você não sabe, que você pode blasfemar. Isso tem acontecido muito, irmão. Perde a salvação por besteira. Você entendeu? Muitos perdem a salvação por besteira. Por quê? Porque dá lugar para carne. Que nem aconteceu com Lúcifer. Olha pra você ver, Lúcifer conseguiu dar lugar para carne. No céu. Ele é espírito. Ele era espírito. Ele é. Né? Você viu como que é? Espírito ministrador ainda. Ministrador. Aí você fica pensando, cara, o cara tava no céu, o cara conseguiu lugar pra carne. E ele diz assim, quem dá lugar pra carne não agrada a Deus. Da morte, o que aconteceu com ele? Morreu espiritualmente. Provérbios diz assim a Bíblia diz assim que o ímpio não tem mais luz e o inimigo não tem mais galardão. Né? Fala que lâmpada para os pés é a palavra. Ele deixou a palavra e ficou no escuro. Então. Ele conhecia a palavra. Então. Entendeu? Você vê como que é. A Bíblia diz em Provérbios 8, capítulo, versículo 17 e 18, fala sobre alguma coisa das mortes. Eu esqueci, vou lá ler. Vamos lá ler rapidinho. Provérbios 8. Deus me lembrou agora. Provérbios 8. Versículo. Não, Provérbios 9, irmãos. Provérbios 9, 17 e 18. Vamos ler. Versículo 13. Provérbios 9, versículo 13. Deus manda ler, ó. Em cima daqueles versículos que Deus usou para falar lá, ele está falando dos doutores da lei. Olha o que ele vai falar das mulheres. Porque Deus usou para pregar dos dois lados. Olha que forte. A mulher louca, alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. Olha que forte, vou ler de novo. A mulher louca, lasciva, né, nécia, alvoroçadora, desenfreada e simples, na aparência humilde, não sabe coisa alguma. Por quê? Deus conhece o coração. O que Deus ouve falar? Da unção do santo? Não, de Timóteo, que fala para você ter um coração puro, uma consciência boa. A consciência e o coração são interligados. E o coração é interligado. Porque ele fala assim, Marcos 7, fala assim, o que sai do coração do homem, o que entra, Jesus fala que é puro. O que sai por quê? Porque ele fala assim, porque o homem está dando lugar ao quê? As coisas da carne do mundo. Ele está pensando pessoalmente ao contrário. Adultério, idolatria, prostituições, mortes, tudo que aquilo que... Ele alimenta aqui e executa aqui. Entendeu? Tem um pouco a ver com a unção do santo. Tá falando que ela não sabe nada, que ela não tem a unção do santo. Sim, isso que Deus... Então, tá encaixando tudo, encaixando tudo, é um mistério. A pessoa que entende a palavra de Deus vai entender o que Deus está usando para falar. É um mistério. A pessoa pode ler depois, ver o vídeo de novo que vai ser alimentado. Até eu vejo meus vídeos e fico... né? É a palavra viva. Quer ver, ó? Versículo 15. O banquete da sabedoria, o título. Provérbios 9, versículo 14. Assente-se na porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Quer dizer o quê? Soberba. Aí, Deus está usando falar de soberba de novo. A pessoa pensa que sabe alguma coisa, que nem Deus com os caras queriam sentar na cadeira de Moisés. Sentava nos banquetes da frente. Aí Jesus falou assim, ó, não fazer isso, você sente no último lugar, porque quem tem mais de um de você, senta na frente. Leva os cósticos, os mancos, os leprosos, deixa tudo lá na frente. Ele está falando pessoas que precisam. Ele está falando, tem pessoas que distorcem. Isso que Jesus está falando, ele está falando assim, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Eu vim chamar os pecadores para arrependimento, não o justo. Então já entra ali, Jesus ele falou assim, aquele que rege, que não limita, que é limitada a palavra de Deus,
e sabe usar, reger bem a palavra de Deus, quem fala assim, um homem de Deus aprovado, ele não tenha vergonha de usar a palavra de Deus corretamente, quer dizer, com verdade, ele vai ser um homem aprovado de Deus, ele fala em 2 Timóteo. Então ele está falando isso. O justo, ele sabe usar legitimamente, bem a lei. Mas aquele que não sabe, é para quem a lei? Mas o pecador. Porque aquele que sabe usar, olha, Deus, o apóstolo Paulo só aprofundou, Deus usou o apóstolo Paulo só para aprofundar mais. Para falar bem mais esclarecidamente, para abrir mais o entendimento da pessoa. Ele explicava de várias formas. Isso. Jesus já falou, Jesus também já foi profundo. Também mais, e o apóstolo Paulo também foi profundo, muito mais profundo também, mas depois Jesus foi muito mais profundo. Jesus foi muito mais profundo também que ele, mas também foi muito mais profundo também que Jesus, porque Jesus que usa ele, que usava ele, entendeu? Então a Bíblia diz assim: Deus fala assim que Jesus foi muito mais usado que o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi muito mais usado que Jesus em outras áreas. Vamos dizer assim, pode ser na palavra, que Deus usou para escrever 14 epístolas, 13. E a obra-prima dele foi a Magnus, Epístola aos Romanos. Ele foi mais que todos os César Augustos todos, que eu já vi o irmão falando. Então é bom você pesquisar e saber. Então vamos lá, mas por quê? Ele tinha mente de Cristo. Quem que usava aí? Cristo. Que honrem ele sendo mais usado que Jesus em outras áreas, e Jesus que usa ele. Jesus usava, ele era mais usado que Jesus em outras áreas, as áreas que ele era mais usado que Jesus Cristo, as áreas que ele era mais, as áreas mais que ele era mais usado que Jesus Cristo, era Jesus Cristo que usava ele, para ser usado mais que ele mesmo. A pessoa não entende isso, porque ele está falando de Jesus Cristo, o homem, e ele não entende. Você entendeu? Eles falam que você está falando blasfêmia. A Bíblia diz assim que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, irmãos. Sim. Os irmãos vão entender então o que Deus está usando para falar. Amém? Então vamos lá. Então, continuando. Provérbios 8, versículo 15. Olha que forte. Para chamar os que passam, seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte para diz. Aos faltos de entendimento diz. Nossa, que forte. As águas roubadas são doces, e o pão comido oculta suave. O que Deus está falando para falar. O inimigo queria ocultar de Deus, mas Deus sabia o íntimo dele. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então não adianta você querer mostrar uma coisa na aparência de uma pessoa, tanto mulher ou homem. Deus conhece o bocado do teu pão e o doce, que é como você quer ser doce, mas por dentro você é desfreado. Você dá bocada. Judas, quando traiu Jesus já sabia. Olha que forte esse versículo aí. Porque ele no intuito, ele já estava no João 13, versículo 3, ele falou assim, o inimigo já colocou no intuito do coração de Judas de trair ele. Coração. E Jesus já falou para ele, o que você for fazer logo, faz logo. Aí o João, Pedro, Tiago e João. Senhor, quem vai te trair? Aquele que comer, que eu dei um bocado do pão molhado. João viu quem foi. Ele falou para João. Aí falou para João. Intimidade. Mais íntimo era João. Então, intimidade. Intimidade. João está um patamar mais acima que Pedro. Isso. Pedro fazia assim com as mãos, João encostava no coração do mestre. É diferente, patamar. Olha que forte. Ele perguntava e respondia para ele. João era mais obediente, mais amado. Depois veio o apóstolo Paulo, que foi mais usado que João. Lógico, foi mais obediente que João. Mas entre o Pedro e João. E João, em João 21, ele. Fala assim que ele era. O testemunho dele era verdadeiro. Não, tô falando Amém. que ele sabia que era o Senhor. Sim, sabe? É, porque ele conhecia o Senhor. Então. Entendeu? Então vou aqui, ó. Para chamar o que passava, seguindo direito seu caminho. Um exemplo. Os fariseus, quando que Jesus vinha, eles sabiam quem que era o Filho de Deus, mas eles não aceitavam. Então,
A mulher tá dando um exemplo de várias pessoas que são soberbas, que elas pensam que elas são mais que as outras. Um exemplo, e Deus estava usando para falar que esses caras querem orar e jejuar para ver se vai chegar, não vai chegar. Eles já estão se colocando num nível que eles não estão. É que nem aquela mulher. Aí ela fala assim, aqueles que passam falso de entendimento, diz. Aí fala aqui, ó. A quem é simples, volte para aqui aos falsos de entendimento, diz. Ele está falando que a mulher é louca, louva os oradoras e simples, não sabe não sabe nada. E nem Deus vai falar em 1 Timóteo, 1 versículo 7 dos caras. Vai vendo, você vai entender o que Deus está falando para falar até agora, quem está assistindo vai entender. Deus vai falar até agora, Deus está usando para falar de novo. Aí a Bíblia está dizendo, que ele fala assim, que assente-se numa porta de uma casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade. O que os fariseus faziam? Para ser chamado de quê? De rabi? Eles faziam o quê? Ficava passando nas praças orando. O que mais? Em voz alta ainda, para chamar a atenção. O que Jesus falou? O seu galardão já está ganhado, querido. Glória de homens, ficavam elogiando um ao outro, receber, eles gostaram de receber. Glória de homem. Sim. Entendeu? Então, o que quer dizer? Ele está falando assim, que essa pessoa não sabe nada. Por quê? Porque ele não está fazendo obras em Deus. Ele está fazendo obra em si. Então, que nele usou falar. Ele está perdendo o contato. A pessoa que faz isso, que se levanta contra a pessoa que é de Deus, ela perde o contato de Deus. Por que ela perde o contato? Que nem ele fala assim, guarda o contato com seu Salvador. Guarda o contato com seu Salvador. E essa música é verdade. Por quê? Porque para você ter intimidade com Deus, tem que ter comunhão diária. Se você se levanta contra um homem de Deus que tem uma autoridade mais que a sua, alguma serva de Deus que é mais usada que outra serva de Deus, você está se levantando contra Deus. Ainda mais se Deus está usando a pessoa para falar. Tá, entendeu? É a pessoa que inventar uma pessoa quer inventar uma história porque vai querer dizer que ela está sendo usada por Deus e para não aceitar aquilo que Deus está te usando para falar. Então, o exemplo é isso. Ela se assentava na frente da casa para se mostrar que era mais que as pessoas, sentava na cadeira para mostrar que era mais. Mas a Bíblia diz assim, para passar para aqueles que dizem assim, olha o que ela fala, ela está se achando. Quem é simples, volte para aqui, aos falsos de entendimento diz. As águas roubadas são doces, e o pão comido oculto suave, que nem Jesus falou para os fariseus, vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês roubam glórias de homens que Deus glorificou e falando que vocês são usados para falar algo. Só que ele é filho de Abraão, se gloria nas obras de Abraão, mas eles não eram filhos de Abraão. Moisés eu vou julgar vocês, porque Moisés falou de mim. Moisés escreveu de mim. Examinai as escrituras porque elas retêm e falam de mim. João 5, versículo 38. Nosso pai é o diabo, Jesus fala para eles. João 8, entendeu? 44. João 8 que você falou João 8, 44. Você entendeu? Então, irmãos, as pessoas distorcem muito a Bíblia. O inimigo está lutando muito para me fazer essa live, está dando minha cabeça, hein? Então vamos lá, continuando. Mas não impede não, só vem dor. Versículo 18 que Deus me lembrou, mas Deus foi ler do 13 até o 18. Isso também que chama atenção nisso tudo que Deus usou para falar, chama atenção também sobre o que aconteceu com Miriam. Ela ficou leprosa 7 dias e ficou fora do arraial. Me chama atenção também de... Como fala? Ô caramba. Nossa, minha cabeça doendo. Tem no Velho Testamento também que chama atenção. Chama a atenção de Ramã. Ramã queria matar Mardoqueu. O que aconteceu? Ele que foi enforcado. Ele e a família dele. A Bíblia diz assim que a festa de Purim é lembrada até hoje. Porque todos os descendentes de Ramã foram mortos, filho de Ramã.
E Mardoqueu foi exaltado, Exato. né? Porque tinha uma pessoa que estava orando e jejuando pelos judeus, Sim. que é Esther. Então aí você viu como que é forte? Quebrantamento de dentro para fora. Que tinha arrependimento. E deu avivamento. Livrou Mardoqueu, honrou, exaltou Mardoqueu. E o inimigo deles foi, como fala? Foi lastrado, acabado. Que nem fala em Isaías 58:8. Quando você clamar o meu nome, eu vou te responder. Quando ele fala, eis-me aqui. Ele vai falar, eis-me aqui, acho que Deus vai responder. Ele fala que quando ele fizer tudo certinho. Ele fala em Isaías 58, o verdadeiro jejum. É. Ele fala assim, quando Aí você sim. clamar, depois eu vou ler lá, que eu não estou lembrando direito agora. Ele fala alguma coisa assim. Terminar de ler aqui. Mas, 18, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Nossa, que forte. Tudo que Deus ouve falar, juntou tudo ali. Por quê? Deus ouve falar todas as pessoas que foi errado, vai. O inimigo foi. Corareta. Deus, Judas, fogo. Tudo joio. Entendeu? Então, irmãos, isso é uma profecia que Deus está dando para falar. Que Deus fala que essas pessoas vão tudo. Se não se arrepender, tchau. A de que blasfemou não tem mais jeito, já vai descer, né? Réu de juízo eterno, está condenado. Aí direto. Então, caso tem salvação antes, senão as coisas vai junto com o inferno. Então, deixa eu ver o que Deus estava usando para falar. Sim, é para mim ler qual mesmo? Deus falou que era para mim ler? Isaías 58, mas tinha outro que era para mim ler. Não, é verdade, esse provérbio, já li. Agora vamos lá, Isaías 58. Caminhador de março, de Paulão. Isaías 58, né? Tâmara. Deus desse povo aí. Eles não cansam, depois dá pros outros e fala, eu? Ai. Tudo que Deus ouve falar acontece. Quem que você acha que as pessoas vão acreditar em mim ou nessas pessoas? Vê aí, tudo que Deus ouve falar acontece. Quem que será que tá mentindo? Que a mentira não é de Deus. Acho que eu vou estar aqui na frente do vídeo. Tudo que Deus vai falar acontece. Vocês é doido? Então misericórdia, hein? Esse povo é doido. Esse povo que não está condenado, ao invés de sair de perto desse povo que está condenado aí, ela diz assim: que você se afastar daquele que traz contenda, mal, que é o mal do próximo. Vai fazer o que? Deixa eles. Versículo 9. O verdadeiro jejum. Então clamarás ao Senhor, e responderás e gritarás, e ele te dirá: eis-me aqui. Deus usou para lembrar a metade. Aí ele fala assim: tirarás do meio de ti o jugo que estender o dedo e eu falar vaidade. Olha que forte. Que forte. Que forte, tá falando de vaidade. Por quê? Toda pessoa que te acusa, ela te acusa de uma mentira de vaidade. Pois é. Forte, né? Por quê? Um exemplo. Eu vi esses tempos um debate de dois pastores, que Deus usou um pastor para falar assim: cura aí, vocês não é os profetas, vocês não é os pá. O Silas Malafaia ficou bravo. Se doeu. Só quer dinheiro. Você entendeu? Se doeu. Aí você vê o que nisso? Ele começou a falar mal vamos falar do pastor Paulo Júnior, de mentiras, e mentira vem de vaidade. Você entendeu? Eu prego o que eu vivo, eu vi isso, então tem que falar. Prego o que eu vivo, eu vi isso. Testemunho de algo que aconteceu. Entendeu? Então é você ver, olha que forte. Aí eu vou falar o prego que eu vivo. Então, as pessoas que falam mal de mim de casar mesmo que eu não consegui casar, a pessoa fica falando mentira aí de mim, Deus mostra pra mim a pessoa que está estendendo o dedo de vaidade contra a minha vida. Deus mostra que na minha vida, na vida deles não. Deus me honra. E Deus não honra eles. Se eles conquistam alguma coisa, é na vaidade, não na verdade. Na força do braço, não aquilo que Deus que abençoa de verdade. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Essas pessoas que se levantam contra vocês também, eu creio que é a mesma coisa. Tipo assim, Deus abençoa vocês?
E as pessoas às vezes conseguem no murro, no choro, no grito, no esmurro, na flagelação, no infringimento, na mentira, no engano, na glotonaria. Glotonaria tem muitas áreas. Glotonaria é quando você quer as coisas demais também. É um pecado da carne, né? Que mais? É isso daí. Entendeu? Então é que forte. Ele fala assim, ó. Então clamará o Senhor e ele te responderá, gritarás, ele dirá: eis-me aqui. E tirarás do meio de ti o jugo, estender do meio do então clamarás o Senhor, te responderá, gritarás, dirás: eis-me aqui, tirarás do meio de ti o jugo, estender do dedo, e de falar vaidade. Ele está falando do quê? Eu vou te justificar. Eu vou mostrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se operando Deus, quem impedirá? E os pecadores usam isso a favor deles. Acho que né? Os pecadores a favor deles, misericórdia, né? Só quem está com Cristo. Só quem está com Cristo só. Em Romanos 8 ele já fala, os eleitos, justos, perfeitos, santos, que nem Jesus, a imagem e semelhança do Filho, que são imitador de Cristo, que são santos. Ele está falando dos eleitos ali. Né? Paulo está falando dos escolhidos. Né? Se Deus usou para falar assim, estou falando dos escolhidos, a igreja de Cristo. Os lavados e remidos, santos. Os que vão morar com Jesus na glória. Né? Entendeu? Os outros fazer o que? Só lamento. Então, ele está falando isso. Vamos lá em... Só Deus resgata Israel. Deus mandou ler do versículo 10 até o 13. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, quem escolhi, para que saibais que me creiais, estendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus minúsculo, Deus nenhum formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, de letra maiúscula, e fora de mim não há Salvador. 12. Eu anunciei e salvei, e eu o fiz ouvir. Deus, de letra estranho, não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Lógico que é testemunhas de Deus. Meu Deus, meu Pai, de letra maiúscula. Amém, irmãos? Sou o Senhor, de letra maiúscula, o Deus de Israel, né? Meu Deus e meu Pai, de letra maiúscula. Ele fala aqui: e fora de mim não há Salvador, né? Que eu já li, né? Ele fala assim: eu sou Deus, né? Aí o 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso entra também aquela palavra de... Isso é meu Deus e meu Pai, do meu Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, de letra maiúscula, falando, né? Isso. Meu Senhor Jesus Cristo e o Pai de outros que são filhos, né? Também que Deus vê que são servos deles. Que eu sou filho do meu Deus e meu Pai, de letra maiúscula. O Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que são os comigo, são os com eles. Então, continuando. Então, ele está falando aqui que aquela passagem que ele fala ali de... Como fala mesmo? Aquela passagem que Deus me lembrou agora. Caramba, acabei de ver aqui. Lembrei de Hebreus, né, 10, que ele fala assim, que está escrito que eu julgarei o meu povo, né? Que ele fala assim: horrenda é cair na mão do Deus vivo. Tá falando tipo isso ali. Operando eu, quem impedirá? Você entendeu, meus amados? Então tá repreendido toda a seta que o inimigo tá querendo jogar nos meus cachorros para brigar. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Né? Então, aí eu vou terminar já a live, que eu vou terminar de ler ali, né? Deus quer que eu leia para os irmãos, né? Eu vou falar para minha irmã ler. Ai, tem o pescoço. Voltando lá em... Qual que eu tava mesmo? 1 Timóteo, né? Capítulo 1. Ali também é ali.
Se os irmãos quiserem ler Gálatas 4 inteiro, o irmão pode ler, porque a Bíblia diz ali que os filhos do Espírito, os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito, são perseguidos pelos filhos da carne até hoje, a Bíblia diz, né? Os filhos de Deus são perseguidos, né, pelos filhos da carne. Né, ele fala até hoje. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, né? São perseguidos pelos filhos da carne. Isso é doido, hein? Agora tá doendo. Onde que eu parei mesmo? Falei aqui, é a 1 Timóteo, né? Versículo 9. Timóteo, capítulo versículo 9. Sabendo isso, que a lei não feita para o justo, mas para os injustos, os obstinados, para os ímpios pecadores, para os profanos irreligiosos, para os parricidas, forte daqui. Eu dou risada, eu uso até para dar risada. Para os matricidas e para os homicidas. Deus manda ler o 10. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios, para os que for contrário da sã doutrina. Nossa, que forte! Muito forte, irmãos. Muito forte. Muito forte mesmo. Deus fala até aqui. Amém, irmãos? Então é isso daí. As pessoas que se levantam contra vocês, só fica firme, persevera. Ora que Deus sempre vai mostrar que é na vida dos irmãos, em nome de Jesus, que a igreja. Deus sempre vai mostrar que Deus sempre vai mostrar que é com a igreja de Cristo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem que aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Deus, né? Então os irmãos perseveram aí, né? E fica firme que Jesus está voltando e vocês têm que ter cada vez mais comunhão com Deus para subir. Todos, né? Tem que ter cada vez mais perseverar para subir. Todos têm que ter comunhão com Deus cada vez mais. Perseverar em oração, né? E para subir com Cristo, né? E é isso aí. Vou falar pro meu irmão ler uma passagem ali, né? Antes disso, eu vou ler Lucas 2, né? Eu só quero para mim ler, lembrando. Isso que fala, né? Jesus veio destruir, né? Aqui, ó. Lucas 2, versículo 34 ao 32. Até o 34 até o 33. Não perdoa. Lucas 2, 34 ao 33. Fala assim que... Peraí que eu vou ler para os irmãos. Simeão abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que este posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que contraditado. Olha que forte. O irmão pesquisa aí o que quer dizer elevação e queda. Aí você já entendeu o que Deus vai falar, né? Então, né? Pra você ver como que é. Olha aí, meu Deus do céu. Então... Só Jesus é amor, Vamos que a palavra diz aqui. Sinal de contraditório. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Hebreus fala? Palavra de Deus. Palavra de Deus que penetra e vai dizendo entre a medula e a alma. Que nós temos que dar conta de toda aquele que sabe todas as coisas, né? Que vê todas as coisas. Forte. Então, meus amados, é isso daí. Eu falo pro meu irmão ler aqui. Tem a Bíblia aí? Depende de qual você vai pedir. Deuteronômios. Não tem aí? Não, acho que só tem Salmos e Provérbios na Bíblia. Tá. Cadê a sua Bíblia? Ixi,
Deus manda eu ler mesmo. Deus manda eu mesmo. Deus manda falar e eu mesmo. Bênçãos que serão lançadas do Monte Gerazim. É para os eleitos, para a igreja de Cristo aqui. É uma profecia. Deus manda falar que vai se cumprir cada vez mais. Esse tempo de terror, Deus manda falar. Nossa, que dor. XIX. Não é. Outra coisa, mano. Deus não falou nenhuma coisa. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, nossa, minha cabeça tá doendo. Não adianta esse povo ficar jogando certo, não vai adiantar nada. Vou ler aqui para os irmãos. Teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Deuteronômio 28, versículo 1. Será que ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz. O Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Meu Deus e meu Pai. 5. Bendito o teu cesto, a macedeira. 6. Bendito serás as entradas, bendito serás ao saís. 7. Senhor entregará os teus inimigos se levantarem contra ti. Feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Deus manda falar assim que esse é o versículo. Deus manda falar assim que esse é o versículo mais profético, né? Essa madrugada. 7. Os outros são, mas esse também é o mais. 8. Nossa, eu repreendo toda a dor de cabeça em nome de Jesus Cristo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puseres tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmar para ser o povo santo. Olha que forte. Povo santo. Como tem jurado quando guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus, andarás nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que, chamado pelo nome do Senhor, terão temor de ti. Forte. Deus ouviu falar muitas coisas confirmando sobre isso também. Está confirmando tudo que Deus está usando falar aqui, está confirmando tudo que Deus ouviu falar. Deus e meu Pai. Continuando. 11. O Senhor te fará abundar bens no fruto do teu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da tua terra, no fruto da terra que o Senhor jurou os teus pais te dar. O Senhor te abriu o seu bom tesouro do céu para dar chuvas à terra no tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça. O Senhor te porá, o Senhor, meu Deus, meu Pai, te porá por cabeça. Olha. E não por cauda. Deus vai colocar as pessoas que é dele por cabeça, naquilo que Deus chamou elas para ser, né? Muitas pessoas distorcem também. O Senhor porá por cabeça, e não por cauda. E só entrarás em cima, não embaixo. Quando obedeceres aos mandamentos
quando obedecer aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, nem para a direita nem a esquerda, para andares após outros deuses, para os servir. Aí depois ele fala os castigos das obediências. Quem quiser ler, os irmãos lê até o versículo 68, né? 15 a 68. Amém, irmãos? É isso que Deus mandou eu falar para os irmãos até aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa madrugada em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus e meu Pai. Glória a Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus abençoe os irmãos cada vez mais em nome de Jesus Cristo. Amém.